Minha namorada começou a trabalhar até mais tarde com um colega de trabalho, e quando encontrei as mensagens românticas, descobri que toda a família dela estava ajudando a planejar nosso término, porque me viam apenas como um relacionamento confortável. Mas ele a dispensou por uma colega da turma do MBA, e quando ela veio rastejando de volta, eu perguntei, se ele ligasse agora, você ficaria comigo? Antes da história começar, já vou te pedir uma força, estamos correndo atrás da meta de 1000 inscritos no canal. Se você gosta de histórias intensas como essa, se inscreve aí e vem fazer parte da nossa comunidade. E ela ficou em silêncio tempo demais. Então, eu fiz a única coisa certa. Eu tenho 26 anos, sou homem, e estava com a Samara, de 25, há 3 anos. Antes de entrar no que está acontecendo agora, preciso dar um pouco de contexto, porque acho importante entender como chegamos até aqui. Nós nos conhecemos no casamento de um amigo em comum. Na época, eu trabalhava em uma distribuidora de autopeças, nada sofisticado, mas o salário era decente, e ela estava terminando a faculdade de marketing. Meu amigo Thomas estava se casando com a colega de quarto dela da faculdade. Samara chegou atrasada à cerimônia porque se perdeu, mesmo usando o GPS. Descobriu depois que colocou o endereço errado e foi parar em uma igreja metodista, quando o casamento era em uma presbiteriana. Ela deslizou para o banco ao meu lado bem na hora da troca das alianças e sussurrou, perdi a parte boa. Eu respondi que ela perdeu a parte de perguntar se alguém se opunha. Ela riu e disse, droga, era o único motivo de eu ter vindo. O primeiro ano foi ótimo. Na verdade, realmente ótimo. Ela se formou e conseguiu um emprego em uma startup de tecnologia, cuidando de redes sociais. Eu estava ganhando cerca de $55 mil no meu trabalho, e ela começou com 42 mil. Depois de 14 meses, decidimos morar juntos e encontramos um apartamento de 2 quartos em Brook City. O segundo quarto virou o escritório dela e, ao mesmo tempo, minha sala de jogos. Os pais dela não ficaram nada empolgados com a ideia de morarmos juntos sem casamento. A mãe, Linda, disse que eu parecia ser um cara legal, mas sem ambição. O pai, Robert, perguntou se eu pretendia trabalhar na distribuidora de peças para sempre. Eu respondi que não, que na verdade estava pesquisando cursos de gestão de cadeia de suprimentos. E era verdade naquele momento. Samara tem 2 irmãos, Emma Manuele, a mais velha, que é higienista dental e casada com um representante de vendas de uma farmacêutica, e Marcos, o mais novo, que ainda está na faculdade de engenharia. Emma Manuele nunca gostou de mim. Da primeira vez que nos conhecemos, ela me perguntou qual era meu plano de 5 anos. Respondi que não tinha nenhum, e ela literalmente pegou o celular e anotou algo. Mais tarde descobri que ela mantém um arquivo de bandeiras vermelhas sobre todo mundo no aplicativo de notas. Marcos, por outro lado, é tranquilo. Às vezes jogamos Warzone juntos. Minha família é diferente. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 12 anos, e meu pai se casou de novo com a Shelley, que é, na verdade, muito legal. Minha mãe mora no Arizona agora com o namorado, Gary, que cria répteis. Minha irmã Kate é enfermeira, tem horários malucos, então geralmente só trocamos memes por mensagem. Todos gostavam da Samara, embora Kate tenha comentado uma vez que ela falava bastante sobre dinheiro para alguém que não veio de família pobre. De qualquer forma, estava tudo bem até cerca de 1 ano atrás, quando a empresa da Samara contratou um novo gerente de produto, João. Ele tem 28 anos, veio do Google ou de algum lugar igualmente impressionante. No começo, Samara falava bastante dele, João teve uma ótima ideia na reunião, João trouxe donuts, esse tipo de coisa. Não dei importância. Ela sempre comentava sobre os colegas. Mas depois começou a ficar estranho. Ela passou a ficar até tarde em sessões de brainstorming com João e mais 2 pessoas. Depois, só com João, porque os outros tinham compromissos familiares. Chegava em casa dizendo que João realmente entendia de marketing de um jeito que o chefe dela não. Falava que João achava que ela estava sendo subaproveitada. Que ele a incentivava a se candidatar para a vaga de estrategista sênior de redes sociais que estava abrindo. Uns 4 meses atrás, ela começou a agir estranhamente com o celular. Antes, deixávamos os telefones largados em qualquer lugar, mesa da sala, balcão da cozinha, quarto. Mas, de repente, o dela estava sempre virado para baixo, sempre no silencioso, sempre grudado nela. Levava até para o banheiro. Mantinha no bolso enquanto cozinhava. Se eu precisava usar o dela por algum motivo, como no dia em que meu celular estava descarregado e eu quis ligar para a pizzaria, ela ficava em cima de mim. 3 semanas atrás, numa terça-feira à noite, ela estava no banho. O celular estava carregando no criado mudo e não parava de acender com notificações, uma atrás da outra. Eu não estava tentando fuçar, mas quando você vê o telefone da namorada pipocando às 10 da noite, pensa que pode ser algo sério. Talvez fosse a mãe dela ou alguma notícia sobre a avó, que anda com problemas de saúde. Peguei o celular. As notificações eram do João.
Na pré-visualização aparecia: não consigo parar de pensar no que você disse e você sabe que merece algo melhor que... Desbloqueei o celular. Sim, eu sabia a senha. Ela sabia a minha também. Ou, pelo menos, eu achava que tínhamos esse tipo de confiança. As mensagens iam de meses atrás. Começaram profissionais, depois ficaram amistosas, e então pessoais. Bem pessoais. João falando sobre a ex, Samara contando sobre nossos problemas de relacionamento, novidade para mim que fossem tantos assim. João dizia coisas como: ele não valoriza o que tem, você ilumina o escritório quando chega, se eu fosse seu namorado, nunca faria você se sentir assim. Samara mandava fotos para ele. Não eram nudes, mas selfies que eu nunca tinha visto. Fotos de roupas perguntando se estava bonita. Imagens das nossas férias em Nashville em que ela me recortou. Contava para ele sobre nossas discussões, mas distorcendo. Por exemplo, quando eu disse que não estava pronto para procurar casas ainda porque queria juntar mais para a entrada, ela contou ao João que eu era controlador com dinheiro e me recusava a assumir compromisso com o futuro dela. A pior parte veio da semana passada. João escreveu: eu sei que dissemos que manteríamos as coisas profissionais, mas não consigo fingir que não tenho sentimentos por você. Você merece alguém que te priorize. Que enxergue seu potencial. Que te incentive a ser a melhor versão de si mesma. E Samara respondeu: eu sei. Eu sinto mesmo. Mas é complicado. Não posso simplesmente jogar fora 3 anos. Mas quando estou com você, tudo parece certo. Eu fiquei ali, sentado na cama com o celular na mão, até ouvir o chuveiro desligar. Coloquei o telefone de volta no lugar. Ela saiu enrolada na toalha, sorriu para mim e perguntou o que eu queria assistir na Netflix. Respondi que não estava me sentindo bem e fui dormir no sofá. Disse que minha coluna estava ruim. No dia seguinte, não consegui mais segurar. Ela estava preparando café, cantarolando alguma música, e eu soltei: precisamos conversar sobre o João. Ela congelou. Perguntou: o que tem o João? Eu disse que vi as mensagens. Todas. A primeira reação dela foi ficar furiosa comigo por ter mexido no celular. Disse que eu invadi a privacidade dela, que eu não tinha esse direito, que era exatamente por isso que ela não conseguia confiar em mim. Eu mantive a calma e falei: não estamos falando sobre eu olhar seu celular, estamos falando sobre você ter um caso emocional. Ela retrucou que não era um caso. Que eram apenas amigos. Que ele estava ajudando na carreira dela. Que ele entendia o mercado. Que era um mentor. Perguntei se mentores normalmente dizem às mentoradas que têm sentimentos por elas. Ela disse que aquilo estava fora de contexto. Perguntei em que contexto quando estou com você tudo parece certo poderia ser aceitável. Ela começou a chorar. Disse que eu não entendia como tinha sido difícil para ela. Que eu nunca a apoiava na carreira. Que eu não a incentivava a ser melhor. Que o João via nela um potencial que eu não via. Eu disse que isso era mentira. Eu sempre estive ao lado dela. Eu a ajudei a estudar para as certificações. Eu fui a todas aquelas festas entediantes da empresa. Escutei ela desabafar durante horas sobre o chefe. Até ajudei a refazer todo o portfólio online dela no ano passado. Ela disse que isso não era o mesmo que alguém que realmente entendesse o mercado em que trabalha. Então veio com a frase: nada físico aconteceu. É só conversa. Eu respondi que amigos não falam sobre ter sentimentos um pelo outro. Amigos não dizem que a amiga merece alguém melhor quando se referem ao namorado dela. Amigos também não ficam trocando mensagens até 2 da manhã, todas as noites. Ela se defendeu. Disse que eu estava sendo controlador e ciumento. Que eu era inseguro porque o João tinha um emprego melhor que o meu. Que eu me sentia ameaçado por homens bem-sucedidos. E que esse era exatamente o motivo pelo qual ela precisava de amigos como o João, já que eu transformava tudo em questão de ego. Fui direto ao ponto: você precisa cortar contato com o João. Nada de mensagens. Nada de conversas privadas. Somente assuntos de trabalho, e apenas quando absolutamente necessário. Ela riu. Riu de verdade. Disse que eu não podia controlar com quem ela era amiga. Que eu estava sendo ridículo. Que, se eu confiasse nela, isso não seria um problema. Que o João era importante para a carreira dela e que ela não iria sabotar o crescimento profissional por causa das minhas inseguranças. Eu respondi que não era questão de insegurança. Era questão de respeito. Você está tendo um caso emocional, queira admitir ou não. Ou você corta o contato com o João ou nós terminamos. Ela disse que isso era manipulação. Que eu estava dando um ultimato. Que relacionamentos saudáveis não funcionam assim. Eu retruquei que relacionamentos saudáveis também não envolvem um dos parceiros criando conexões íntimas e emocionais com alguém que já declarou sentimentos por ele. Ela disse que precisava de tempo para pensar.
Que poderia considerar estabelecer limites, mas não prometia cortar o João completamente. E que eu precisava trabalhar nas minhas questões de confiança. Já se passaram 3 dias. Ela quase não fala comigo. Continua mandando mensagem sem parar, mas agora sai do cômodo para fazer isso. Eu estou mantendo firme o ultimato, mas será que eu sou o idiota nessa história? Sinto como se estivesse enlouquecendo. A irmã dela, Emma Manuele, me chamou de controlador quando a Samara contou tudo. A mãe disse que eu estava sendo inseguro e que a Samara precisava de amigos que a apoiassem. Meu amigo Thomas disse que eu estava certo e que a Samara estava me manipulando psicologicamente. Minha irmã Kate disse que casos emocionais ainda são casos, e que eu deveria cair fora. Então, eu sou o errado por exigir que ela cortasse completamente o contato com o João? Atualização 1. Já passou uma semana desde a minha postagem original. Obrigado a todos pelos comentários. Os que me chamaram de controlador realmente me fizeram duvidar por um instante, mas a maioria me ajudou a perceber que eu não estava louco. Então, depois de mais 3 dias de tratamento silencioso, a Samara finalmente disse que poderíamos conversar. Ela fez todo um espetáculo disso, dizendo que havia refletido bastante, conversado com a família e realmente examinado nosso relacionamento. Disse que percebeu que, embora não achasse que tivesse feito nada de errado, entendia como as mensagens poderiam parecer inapropriadas do meu ponto de vista. Concordou em cortar o contato com o João fora do que fosse estritamente necessário para o trabalho. Excluiu o número dele na minha frente. Mostrou que bloqueou ele no Instagram e no Facebook. Disse que manteria a comunicação de trabalho apenas em canais de grupo sempre que possível. Eu pensei, ok, talvez a gente consiga superar isso. Mas aí vem o problema, desde então, ela tem sido completamente fria comigo. Cada conversa parece como se eu estivesse incomodando. Ela começou a soltar comentários venenosos, disfarçados de doçura. Tipo, eu pergunto o que ela quer jantar e ela responde, o que você decidir, já que agora é você quem dita todas as regras, mas num tom mais irônico. A família dela está pior ainda. No fim de semana passado fomos à casa dos pais dela, para o aniversário do pai. A mãe, linda, mal me reconheceu. Quando falou comigo, foi do tipo, a Samara me disse que você anda com problemas de confiança, bem na frente de todo mundo. A Emma Manuele foi direta, espero que esteja feliz agora que isolou ela do círculo de apoio dela. Até o Marcos, que geralmente era tranquilo, parecia desconfortável comigo. O mais estranho é que a Samara está ainda mais secreta com o celular agora. Antes, pelo menos, ela usava o telefone perto de mim, mesmo que de forma cuidadosa. Agora, atende cada ligação em outro cômodo. Estávamos vendo TV juntos, e quando o celular tocou, ela pulou do sofá, foi para o quarto e fechou a porta. Quando questionei, ela respondeu, achei que você quisesse limites, então não estou mais tendo conversas pessoais na sua frente. Não é isso que você queria. Ela também mudou as configurações de notificação. Agora está tudo no silencioso, sem pré-visualizações, nada. Disse que era para não disparar minha ansiedade ao ver cada alerta. É para o seu próprio bem, segundo ela. Mas o que realmente me incomoda é que ela sabe coisas sobre o João que não deveria saber se realmente não estivessem em contato. Por exemplo, comentou que o cachorro do João tinha feito uma cirurgia. Quando perguntei como sabia disso, ela disse, a Melissa do trabalho comentou. Mas era algo específico demais. A Melissa mal conhece o João. Ontem, a Samara disse que o time do João estava mudando para um novo software de gerenciamento de projetos. Perguntei como esse assunto surgiu. Ela disse que afetava o time dela também, então foi discutido em reunião. Só que eu conferi a agenda de trabalho dela, ela compartilha comigo, e não havia reunião marcada naquele dia. Quando apontei isso, ela se irritou. Disse que eu estava sendo paranoico e controlando cada passo dela. Que esse era exatamente o motivo pelo qual hesitou em cortar contato com o João, porque sabia que eu me tornaria obcecado e controlador. Que eu estava provando que a família dela tinha razão em tudo o que dizia sobre mim. Até os hábitos dela com o celular mudaram. Antes, deixava carregando durante a noite no criado mudo. Agora, carrega na sala e leva para a cama com uns 30% de bateria. Esconde debaixo do travesseiro. Disse que é porque anda com dificuldade para dormir e gosta de usar aplicativos de meditação, mas nunca está com fones quando eu acordo de madrugada. Além disso, está indo ao escritório com mais frequência. Antes era híbrido, ia 2 vezes por semana. Agora, está indo 4. Diz que o chefe quer mais presença da equipe. Mas quando passei de surpresa no escritório na última quinta-feira para levar almoço, sim, sei como isso soa, o carro dela não estava no estacionamento. Quando chegou em casa e perguntei como tinha sido o dia, respondeu, normal, chato, como sempre. Não confrontei sobre o carro porque, sinceramente, estou começando a achar que estou ficando maluco. Talvez eu esteja paranoico. Talvez o carro estivesse em outra vaga.
Talvez ela tenha tido uma reunião externa e só esqueceu de mencionar. Talvez eu esteja destruindo nosso relacionamento por nada. Mas meu instinto diz que algo está errado. O jeito que ela concordou em cortar contato foi fácil demais, depois de dias de brigas. O modo como a família dela age comigo parece combinado. O cuidado excessivo com o celular, ao mesmo tempo em que afirma não ter nada a esconder, não faz sentido. O Thomas acha que eu deveria verificar os registros de ligações. A Kate acha que eu deveria simplesmente terminar, porque mesmo que ela não esteja falando com o João, o ressentimento já é tóxico. Meu pai acha que eu deveria tentar terapia de casal. A Samara deixou claro que considera a terapia uma perda de tempo, porque, segundo ela, não há nada errado além das suas inseguranças. Eu não sei o que fazer. Consegui o que pedi, ela concordou em cortar contato. Mas não parece uma vitória. Parece que ela só ficou mais habilidosa em esconder as coisas. Ou talvez eu realmente tenha virado o controlador que todos dizem que eu sou. Vou dar mais uma semana para ver se as coisas melhoram. Se não melhorarem, talvez eu tenha que aceitar que, mesmo que ela não esteja mais falando com o João, a confiança já foi quebrada. Atualização 2. Não consegui esperar mais uma semana. Meu instinto gritava comigo, e finalmente decidi ouvir. 2 dias depois da minha última atualização, cheguei em casa mais cedo do trabalho. Tinha uma consulta no dentista que foi cancelada de última hora, e não mencionei nada para Samara, afinal, por que eu faria isso? Entrei e ouvi a voz dela no telefone, lá no quarto. Ela estava rindo, aquele riso específico que ela usa quando está tentando soar fofa. Dizia coisas como, para com isso, você sabe que eu não posso, não é justo e você sabe disso. Logo em seguida, saiu do quarto e me viu. Ficou pálida. Disse rapidamente, preciso desligar, minha mãe está me ligando, e encerrou a chamada. Tentou disfarçar, dizendo que estava conversando com a colega de trabalho, Melissa, sobre algum drama no escritório. Mas eu já tinha ouvido o suficiente para saber que não era Melissa do outro lado da linha. Pedi para ver o celular dela. Ela se recusou, disse que já tínhamos passado por isso, que eu precisava confiar nela. Respondi que confiança se conquista, e que ela ainda não havia conquistado a minha. Ela começou a chorar, dizendo que eu estava destruindo nosso relacionamento com a minha paranoia. Nesse momento, o celular dela vibrou. Uma notificação do WhatsApp. Eu nem sabia que ela tinha WhatsApp. A prévia da mensagem mostrava apenas, João? Eu perdi a calma. Não gritei nem nada, só percebi que estava acabado. Disse, você nunca parou de falar com ele. Não foi uma pergunta, foi uma afirmação. E então ela desmoronou. Mas não de forma culpada, e sim de forma irritada, frustrada. Começou a dizer que a família dela sempre tinha tido razão a meu respeito. Que eu era controlador, inseguro, e que por isso ela não conseguia cortar o João da vida dela. Porque eu havia provado exatamente ser o tipo de homem que afasta as pessoas com ciúmes. Eu perguntei, então, sua solução foi mentir para mim? Ela respondeu que não tinha escolha. Disse que eu a havia encurralado. Que o João era importante para a carreira dela e que eu estava tentando sabotar seu sucesso porque me sentia ameaçado por pessoas ambiciosas. Que a mãe dela e a Emma Manoeli já tinham avisado que isso aconteceria. Que eu tentaria isolá-la de qualquer um que pudesse ajudá-la a crescer além do que eu poderia oferecer. Perguntei qual era exatamente o papel da família nisso. Foi aí que a verdade veio à tona. Descobri que a família dela estava do lado do João fazia meses. Meses. Eles o conheceram em uma festa de fim de ano da empresa, em dezembro, a qual eu não pude comparecer por causa de um compromisso de trabalho. Ele os encantou completamente. Especialmente a Linda. MBA em Wharton, família rica, dirige um Tesla, todo o pacote. Basicamente, tudo o que eu não sou. Samara disse que a mãe dela vinha incentivando a manter as opções abertas desde janeiro. Que Linda literalmente falou, você é jovem, não precisa se prender a alguém só porque ele chegou primeiro. Emma Manoeli foi ainda pior. Ela vinha ativamente facilitando a situação. Cobrindo para Samara quando ela se encontrava com o João para tomar um café, dizendo para mim que Samara estava com ela quando, na verdade, não estava. Perguntei diretamente para Samara, você está dormindo com ele? Ela disse que não, que era só algo emocional. Que já tinha pensado nisso, que o João pressionou, mas que ela não havia cruzado essa linha. Como se eu devesse ser grato por isso. Perguntei por que ela simplesmente não terminava comigo, já que a família dela achava que eu era um fracasso e que o João era perfeito. Ela ficou em silêncio. Depois disse que o João não havia prometido nada concreto. Que ele não estava pronto para um relacionamento no momento porque estava focado na carreira. Mas que havia deixado claro que tinha sentimentos por ela, e que, quando chegasse a hora certa, poderia acontecer algo entre eles. A família dela acreditava que ela deveria se manter disponível para quando ele estivesse pronto.
Mas o pior é que ela também precisava da estabilidade financeira do nosso relacionamento agora. Ela tem dívidas estudantis, dívidas no cartão de crédito por causa de compras de roupas profissionais. Nós dividimos aluguel e contas. Se ela saísse, teria que voltar para a casa dos pais, algo que seria humilhante para ela, ou morar sozinha em um lugar que não pode pagar. João não oferece nenhum tipo de suporte. Ele nem sequer oferece um relacionamento. Ele só a mantém presa com talvez e quem sabe um dia. Perguntei se a família inteira sabia que ela basicamente estava me usando como uma espécie de sustentação financeira enquanto aguardava o João se decidir. Ela disse que eles viam isso como uma escolha inteligente para o futuro dela. Que Robert, o pai dela, havia dito especificamente que ela não deveria tomar decisões precipitadas até estar em uma posição financeira melhor. Ou seja, ficar comigo enquanto construía a carreira e esperava o João estar pronto seria a estratégia mais segura. Emma Manuele, aparentemente, vinha treinando a Samara em como manter os dois relacionamentos. Como me deixar satisfeito o suficiente para eu não terminar, enquanto mantinha o João interessado o suficiente para não seguir em frente com outra. A irmã dela chegou a dar uma lista de desculpas para usar quando eu começasse a desconfiar. Marcos foi o único que disse que isso era errado, mas foi ignorado pelo resto da família. Ele anda evitando jantares familiares porque não quer ser cúmplice. E o WhatsApp? Foi ideia da Emma Manuele. Ela contou para Samara que uma amiga fez o mesmo quando estava saindo com dois caras. Samara vinha usando o aplicativo há 2 meses. Tinha salvo o número do João com outro nome, Coach de Bem-Estar, caso eu visse alguma notificação. Quando pedi para ver as mensagens, ela se recusou. Disse que eu já havia violado sua privacidade o bastante. E que, se eu não confiava nela de que nada físico havia acontecido, então tínhamos problemas maiores. Eu ri. Ri de verdade. Respondi, problemas maiores? Sua família inteira está conspirando para você me trair emocionalmente enquanto me usa como carteira ambulante. Ela tentou inverter a situação de novo. Disse que eu estava distorcendo tudo. Que a família só queria o melhor para ela. Que eu deveria entender que ela estava em uma posição difícil. Que se importava comigo, mas precisava pensar no futuro. Que mulheres têm que ser estratégicas de um jeito que os homens não entendem. Eu disse que ela tinha 24 horas para me contar toda a verdade ou era o fim. A verdade real. Há quanto tempo isso estava acontecendo? O que realmente foi dito? Qual era de fato o plano dela? Ela disse que eu estava sendo dramático. Que estava dando mais um ultimato. Que isso era abuso emocional. Eu disse que não, que o abuso emocional era estar sendo manipulado enquanto sua namorada, com apoio da família, preparava o terreno para pular para outro cara. Estou dormindo na casa do Thomas esta noite. Samara tem me enviado mensagens sem parar. Variando de eu te amo. Podemos superar isso, você está exagerando, o João não significa nada para mim, e até você nunca vai encontrar alguém que tolere sua insegurança como eu tolerei. Linda me ligou 6 vezes. Deixou um recado de voz dizendo que eu estava desperdiçando a melhor coisa que já me aconteceu e que Samara merecia alguém melhor do que alguém que não confia nela. Emma Manuele me mandou mensagem dizendo que eu ia me arrepender e que caras como eu não conseguem uma garota como a Samara 2 vezes. Minha irmã, Kate, só disse, eu te avisei para correr. Eu já nem sei o que fazer com o apartamento. O nome de nós dois está no contrato de aluguel. Atualização 3. Samara apareceu na casa do Thomas ontem de manhã. A namorada dele atendeu a porta e tentou dizer que eu não estava lá, mas Samara viu meu carro. Ela estava chorando, com a maquiagem borrada, toda destruída. Disse que precisávamos conversar e que ela me contaria tudo. Thomas e a namorada foram para o quarto para nos dar privacidade, mas percebi que Thomas estava irritado com a confusão sendo levada para a casa dele. Não posso culpá-lo. Samara começou dizendo, eu sei que você me odeia, mas por favor, apenas escute. E então começou a despejar palavras sem parar por quase 1 hora. Aqui está o que realmente aconteceu. João começou na empresa dela em fevereiro do ano passado. Não em novembro, como ela tinha me dito no começo. Ou seja, já estamos falando de mais de 1 ano dessa situação. Eles foram colocados juntos em um projeto imediatamente. Ele começou a persegui-la desde o primeiro dia. Ida ao café, convites para o almoço, oferecia carona quando chovia. Ela disse que contou a ele que tinha namorado, mas ele respondeu, eu sei, ele é um cara de sorte, e continuou se aproximando. Em abril, já estavam trocando mensagens fora do trabalho. Ela o levou ao nosso apartamento quando eu estava no fim de semana da despedida de solteiro do meu primo, em Vegas. Só um tour rápido, porque ele estava procurando apartamentos na região. Ela jura que nada aconteceu, mas admite que tomaram vinho e ficaram sentados no nosso sofá conversando até às 2 da manhã. Em junho, João foi promovido a gerente sênior de produto. Ele disse para Samara que também poderia conseguir uma promoção para ela se trabalhasse bem de perto com ele. Eles começaram a fazer essas sessões de estratégia na casa dele.
Ela admite que sabia que era algo inapropriado, mas afirma que estava pensando em sua carreira. João nunca fez uma investida explícita, mas soltava frases como: se você fosse solteira, eu já teria me casado com você, e seu namorado não percebe que está namorando a futura CMO desta empresa. Aqui vem a parte que me fez querer socar uma parede. Em agosto, quando eu estava visitando minha mãe no Arizona para o aniversário dela, Samara foi para casa no Lago de João para um suposto retiro de equipe. Exceto que eram só eles dois. Durante 3 dias. Ela afirma que nada físico aconteceu, mas que se conectaram emocionalmente e João disse que estava se apaixonando por ela. Ela respondeu que sentiu mesmo, mas que não poderia agir em cima disso. A família dela entrou na jogada em setembro. Ela vinha confidenciando sua confusão para Emma Manuele, que contou tudo para Linda. Em vez de dizer para a filha parar de trair emocionalmente o namorado de 3 anos, Linda quis se encontrar com João. Eles jantaram juntos, Samara, João, Linda e Robert. Na casa deles. Enquanto eu estava no trabalho. Linda saiu daquele jantar totalmente do lado de João. Outubro foi quando a coisa ficou física. Samara tentou negar a princípio, mas eu disse que descobriria de qualquer forma, então era melhor ela me contar logo. Eles se beijaram no escritório dele após uma noite de trabalho em uma apresentação. Depois, de novo, dentro do carro. E a partir daí a coisa evoluiu. Ela admite que já dormiram juntos 4 vezes. Sempre na casa dele. Para mim, ela dizia que estava na casa de Emma Manuele ou em uma noite com as amigas da faculdade. A última vez foi uma semana antes de eu encontrar as mensagens. A culpa aparentemente estava consumindo ela, e por isso agia de forma estranha com o celular, não porque tentava esconder melhor, mas porque estava ansiosa com medo de eu descobrir. Quer saber a parte mais doentia? A família dela estava planejando a estratégia de saída desde outubro. Eles vinham ajudando Samara a procurar apartamentos que ela pudesse pagar sozinha. Emma Manuele estava ajudando a separar nossos pertences aos poucos, por isso algumas das minhas coisas estavam sumindo recentemente. Linda abriu uma conta poupança em nome dela e vinha depositando dinheiro para garantir o valor do aluguel inicial. Mas eis o motivo pelo qual ela não deu o passo definitivo: João nunca realmente se comprometeu em ficar com ela. Ele vivia dizendo que precisava focar na carreira. Que estava sendo considerado para uma posição de diretor e não queria distrações. Disse a ela que talvez em 1 ou 2 anos, quando estivesse mais consolidado, eles poderiam ficar juntos de verdade. Mas também mencionou que vinha saindo casualmente com outras pessoas porque não estava pronto para exclusividade. Então Samara estava me mantendo como plano B, esperando João estar pronto. A família dela sabe disso. E estão bem com isso. Linda chegou a dizer que era inteligente ter estabilidade enquanto buscava oportunidades melhores. Robert comparou a não pedir demissão de um emprego até ter outro garantido. Perguntei por que ela estava me contando tudo isso agora. Ela disse que João contou a ela ontem que havia sido promovido a diretor, mas do escritório de Portland. Ele se mudaria em 3 semanas. Perguntou se ela queria ir junto, mas deixou claro que não seria como namorada dele. Seria como membro da equipe que ele estava levando. Ela teria que encontrar seu próprio lugar para morar. No trabalho manteriam tudo profissional e, talvez, com o tempo, poderiam namorar. Talvez. Samara percebeu que tinha destruído nosso relacionamento por um talvez. A família dela ficou furiosa por ela não ter fechado o negócio com João. Emma Manuele chegou a chamá-la de idiota por não ter conseguido manter os 2 relacionamentos estáveis ao mesmo tempo. Linda estava decepcionada porque Samara não conseguiu fazer João se comprometer. Ela quis saber se poderíamos recomeçar. Disse que sabia que tinha errado, mas que no fim escolheu a mim. Que João era apenas uma fantasia, mas o que nós tínhamos era real. Que a família dela estava errada e que agora ela enxergava isso. Perguntei se ela estava falando sério. Ela destruiu o nosso relacionamento, dormiu com outro cara, teve ajuda da própria família para planejar sua saída, e agora só queria consertar as coisas porque o plano reserva dela deu errado? Ela disse que não era assim. Que realmente me amava. Que João a fazia se sentir especial, mas que percebia agora que não era real. Disse que queria fazer terapia de casal. Que cortaria relações com a família se fosse preciso. Que faria qualquer coisa. Contei a ela sobre meu amigo Dave, que trabalha na mesma empresa de autopeças. Ele comentou que estão abrindo um novo centro de distribuição em Houston e perguntou se eu queria me transferir para lá como supervisor. Melhor salário, custo de vida mais baixo. Eu vinha pensando nisso, mas não queria ter um relacionamento à distância com Samara nem pedir para ela largar o trabalho. Agora não tenho mais motivo para ficar. Samara surtou. Disse que eu não podia simplesmente ir embora. Que temos um contrato de aluguel. Que ela precisa de tempo para resolver as coisas. Que eu a estava abandonando no momento em que ela mais precisava de mim. Eu disse que ela abandonou nós no momento em que foi para a casa do Lago de João e mentiu sobre isso.
Ela tentou mais uma manipulação. Disse que se eu fosse embora, ela teria que se mudar para Portland com João porque não conseguiria se manter sozinha aqui. Que eu estaria a empurrando para os braços dele. Eu respondi, boa sorte com esse talvez. Eu vou aceitar o trabalho em Houston. Já conversei com meu senhorio sobre quebrar o contrato. Samara que resolva sua própria situação. A família dela pode apoiá-la, já que se meteram tanto para destruir o nosso relacionamento. João pode ficar com ela se quiser. Marcos me mandou mensagem ontem à noite. Disse que sentia muito por tudo. Que tentou dizer a todos que aquilo era errado, mas ninguém ouviu. Que Samara está brigando com a família inteira porque a estão culpando por estragar os dois relacionamentos. Thomas me ajudou a pegar minhas coisas do apartamento hoje enquanto Samara estava no trabalho. Peguei apenas o que era meu. Deixei as coisas compartilhadas porque não quero lidar com isso. Encontrei uma lista escrita por Emma Manuele na mesa de cabeceira de Samara com o título João vs Atual, prós e contras. Eu era o atual. Nem sequer digno do meu próprio nome. Vou voar para Houston na próxima semana para procurar um lugar. Minha irmã Kate está me ajudando a procurar apartamentos online. Meu pai disse que tem orgulho de mim por não aceitá-la de volta. Até minha mãe, que normalmente não se envolve na minha vida amorosa, disse que Samara mostrou seu verdadeiro caráter e que eu me livrei de uma bomba. Samara continua mandando mensagens. Ainda não bloqueei porque precisamos coordenar algumas coisas finais do apartamento, mas não respondo nada além disso. Aparentemente, João disse a ela que a oferta de Portland ainda está de pé, mas que teria que decidir até segunda-feira. A família dela pressiona para aceitar. Alguns parentes defendem vá com João e outros dizem você já estragou isso, fique e conserte as coisas com o OP. O simples fato de ela sequer considerar Portland já me diz tudo o que preciso saber sobre o amor dela por mim. Atualização 4. Esta é minha atualização final. Estou sentado agora mesmo no meu apartamento vazio. Os carregadores chegam amanhã de manhã. Meu voo para Houston é amanhã à noite. Depois da minha última postagem, as coisas saíram completamente dos trilhos. Samara tomazou sua decisão, iria para Portland com João. Tentou justificar dizendo que precisava de um recomeço e buscar novas oportunidades de carreira, mas todos sabemos o que isso realmente significava. Ela tinha esperança de que a proximidade transformasse o talvez de João em um sim. Mas é aqui que a coisa fica insana. Enquanto arrumava o apartamento, encontrei o iPad de Samara logado no e-mail dela. Ela havia esquecido dele, estava escondido atrás da cômoda. Eu não ia olhar, mas vi a prévia de um e-mail de Emma Manuele com o assunto linha do tempo da operação, versão final. Eu olhei. Sei que não deveria, mas olhei. Essas pessoas tinham uma maldita planilha. Um Google Sheet de verdade, com abas, cores, organização completa. Eles vinham planejando a saída de Samara do nosso relacionamento desde setembro. Aqui está o que havia nele. Aba 1, separação financeira, um plano detalhado para lentamente desvincular nossas finanças sem que eu percebesse. Migrando para assinaturas individuais, criando sua própria conta da Amazon Prime, calculando exatamente quanto precisaria economizar para viver sozinha por 6 meses. Aba 2, divisão de bens, lista de tudo em nosso apartamento com anotações sobre quem comprou o que, valores estimados, o que ela poderia vender se fosse necessário. Eles até tinham fotos de recibos dos itens que ela queria reivindicar. Aba 3, cronograma com João, marcos do relacionamento com ele. Primeiro beijo, meta, outubro, real, 7 de outubro. Escalada física, meta, novembro, real, 23 de outubro. O compromisso dele, meta, janeiro, real, ainda pendente. Eles tinham planos de contingência caso ele não se comprometesse até certas datas. Aba 4, gerenciamento do POP, essa doeu. Estratégias para me manter satisfeito e alheio, incluindo aumentar a demonstração de afeto físico quando eu ficasse desconfiado, planejar atividades que eu gosto após discussões e manter o status atual até João se comprometer ou um plano de reserva ser necessário. Aba 5, estratégias de saída, 3 cenários. A. João se compromete, sair imediatamente. B. João não se compromete, ficar com o OP até surgir uma opção melhor. C. O OP descobre o caso, alegar abuso emocional e conseguir apoio da família para uma saída rápida. Aba 6, Plano Portland, adicionada recentemente. Listagens de apartamentos, candidaturas de emprego, cálculos de custo de vida. Anotações de Emma Manuele sobre jogar no longo prazo com João. Havia e-mails entre Samara e Emma Manuele me tratando como se eu fosse um problema de negócios a ser administrado. Emma Manuele de fato escreveu POP como um ativo depreciando, João como ação em crescimento. Gestão básica de portfólio. Linda tinha enviado para Samara artigos sobre hipergamia e namoro estratégico. Robert havia enviado vídeos do David Ramos sobre independência financeira com anotações sobre não estar financeiramente preso a parceiros de potencial limitado.
O pior e-mail foi de Samara para Emanuele há 2 semanas. Eu amo o OP de certa forma. Como você ama um suéter confortável. Mas João me faz sentir que posso ser mais do que uma gerente de marketing namorando um supervisor de armazém. Mamãe tem razão, não posso deixar o conforto suplantar a ambição. Eu tirei fotos de tudo. Não por vingança, apenas pela minha sanidade. Prova de que não estou louco, de que isso realmente aconteceu. Então encontrei outra coisa. Samara estava olhando apartamentos em nossa própria cidade, não em Portland. Acontece que João havia começado a namorar outra pessoa. Uma mulher do programa de MBA dele. Samara descobriu 3 dias atrás. João contou a ela que a oferta para Portland havia sido de fato rescindida porque ele havia recomendado outra pessoa para transferência, sua nova namorada. A família de Samara surtou. Havia um grupo de mensagens da família no qual ela ainda estava logada no iPad. Linda chamou João de manipulador narcisista que usou sua filha. A mesma mulher que estava no time João por meses. Emanuele estava furiosa, dizendo que João enganou todos eles e desperdiçou os anos de auge de Samara. Robert foi o único prático, dizendo que Samara precisa focar em conter os danos e instabilidade financeira. Então eles se voltaram contra Samara. Linda disse que ela jogou errado e deveria ter garantido compromisso antes de se envolver fisicamente. Emanuele a acusou de execução ruim de um plano sólido. Eles agem como se ela tivesse fracassado em uma fusão empresarial, não em um caso extraconjugal que desmoronou. Samara apareceu ontem enquanto eu estava arrumando minhas coisas. Ela parecia abatida. Disse que João a bloqueou em tudo depois que ela o confrontou sobre a nova namorada. Sua família mal fala com ela, não pelo que fez comigo, mas porque ela perdeu a chance com João. Ela foi negada a promoção no trabalho que João havia prometido apoiar. Todo o plano dela ruiu. Ela tentou mais uma vez. Disse que éramos bons juntos antes de João confundi-la. Que sua família a envenenou contra mim. Que agora vê que eu sou estável e confiável e que é isso que realmente importa. Que ela quer a vida que planejamos, a casa, os filhos, a vida normal. Eu disse, você quer dizer a vida do suéter confortável? Ela empalideceu. Eu disse que vi os e-mails. Todos eles. As planilhas. Os planos. Tudo. Ela nem tentou negar. Apenas começou a chorar dizendo que era uma pessoa diferente naquela época. Que João e sua família trouxeram à tona o pior dela. Que ela sabe que errou mas quer ser melhor. Eu fiz uma pergunta, se João ligasse agora e dissesse que quer ficar com você, você ficaria comigo? Ela ficou em silêncio tempo demais. Depois disse, isso não é justo. Foi tudo que eu precisei. O apartamento está resolvido. Estou pagando minha metade da taxa de rescisão diretamente ao proprietário. Samara terá que resolver a parte dela. Sua família se ofereceu para ajudar, mas apenas se ela voltasse a morar com eles, o que ela se recusa a fazer. Ela está correndo atrás de um colega de quarto ou de um estúdio que consiga pagar. Meu trabalho em Houston começa em 2 semanas. Encontrei um bom apartamento de um quarto perto do escritório. Meu chefe daqui escreveu uma carta de recomendação brilhante e disse que está triste por me perder, mas entende por que estou indo embora. Até se ofereceu para me conectar com alguns programas de certificação em cadeia de suprimentos lá. Thomas e a namorada vão descer de carro comigo para ajudar na mudança e transformar em uma road trip. Kate vai voar para me ajudar a organizar o novo lugar. Meu pai e Shelley já estão planejando visitar no dia de ação de graças. Minha mãe está animada porque Houston fica mais perto do Arizona do que aqui. Marcos me mandou uma última mensagem, o jantar em família foi um desastre. Emanuele culpou a mãe por incentivar a coisa com João. A mãe culpou Emanuele pelos maus conselhos. O pai culpou todos por serem irracionais. Samara culpou todos por arruinarem a vida dela. Estou voltando mais cedo para a faculdade. Boa sorte em Houston, cara. Você fez a escolha certa. Última mensagem de Samara para mim, espero que saiba que está jogando fora algo real por orgulho. João pode ter sido errado para mim, mas isso não faz de você o certo. Você nunca vai encontrar alguém que te amou como eu amei. Eu respondi, espero que não. Depois a bloqueei. Amanhã eu recomeço. Nova cidade, novo trabalho, nova vida. Sem namorada me usando como reserva financeira. Sem família tramando pelas minhas costas. Sem me perguntar se estou louco por confiar no meu instinto. Só eu, meu Xbox e um novo começo em Houston. Sei que isso não é o final dramático de vingança que alguns queriam. Não vou expor o caso de Samara no trabalho dela nem postar as planilhas nas redes sociais. Não estou tentando arruinar a vida dela. Viver com as consequências de suas escolhas já é punição suficiente. Ela perdeu um cara que realmente a amava por outro que só a usava para inflar o próprio ego. A família mostrou as verdadeiras cores. Ela terá que lidar com isso.
Quanto a mim, estou bem. Magoado, mas bem. Com raiva, mas seguindo em frente. Tudo isso me ensinou a confiar nos meus instintos e não deixar ninguém me fazer sentir louco por ter limites. Obrigado a todos que comentaram e mandaram mensagens. Vocês me ajudaram a ver que eu não era o idiota por querer respeito básico em um relacionamento. Houston, aí vou eu. E aí, o que você faria nessa situação? Comenta aqui embaixo e não esquece de se inscrever para não perder as próximas histórias. Cada inscrição de vocês ajuda demais o canal a crescer. Obrigado por assistir e até a próxima!